queria agradecer a presença de todos aqui nesse dia para falar sobre o Bacenji. Gostaria de agradecer o convite da CBKC para falar um pouco dessa raça maravilhosa que é o Bacenji. Vamos começar sobre a parte histórica da raça. Vamos para o slide seguinte, deixa eu passar aqui. Bom, o Bacenji é um cão primitivo, como nós sabemos, um cão que a sua origem se perde no tempo, né? Até um comentário importante a ser feito, no padrão menciona que a origem do Bacenji é a África Central. Mas, na verdade, o Bacenji ele foi descoberto na África Central, né? Exames de DNA mostram que um Bacenji tem pelo menos 3.000 anos. Essa foto aí mostra bastante o que eu quero dizer, uma estátua do Egito Antigo e um Bacenji sentado na mesma posição, a gente pode perceber a similaridade, né? O Bacenji ele foi encontrado de forma preservada nessas tribos em povos primitivos na África Central por ter uma posição geográfica e bem parecida com a nossa Amazônia aqui no Brasil, ou seja, as tribos bem intocadas que vivem em floresta densa, com acesso só com rios navegáveis. Então, o Bacenji foi preservado ali. Então, o Bacenji ele foi encontrado nessas tribos africanas da África Central, né? Acredita-se que ele tenha sido preservado ali por essas tribos terem pouca comunicação com outras tribos e até o mundo moderno, etc., né? São aquelas tribos primitivas africanas, e aqui como nós temos aqui no Brasil também as tribos mais isoladas, até a gente usa essa nomenclatura aqui no Brasil, tribos isoladas, aquelas que têm pouca comunicação com o mundo moderno, né? Então o Bacenji ele foi encontrado nessas tribos africanas, na região da África Central, mais ou menos o Congo, Camarões, Uganda, por ali, área com vegetação muito densa, difícil acesso, rios navegáveis e etc., né? Mas acredita-se que o Bacenji tenha sido preservado ali. Então, a origem do Bacenji ela vai muito além do que ela é descoberta ali naquelas tribos da África Central, né? Então, como diz o padrão origem África Central, talvez o termo correto seria que ele foi descoberto ali, né? Mas como essa imagem mostra, né, aí, de fato, a gente não tem um conhecimento científico muito profundo, né? Aí a gente tem grandes especulações através dessa imagem que a gente está mostrando aí na tela, né? De uma imagem do Egito Antigo, um Bacenji sentado ao lado, que talvez o Bacenji tenha sido o cão dos faraós, ou um cão do Egito Antigo, ou um dos cães pertencente àquela civilização, né? Mas, obviamente, que toda essa especulação baseada em pontos científicos, né? Principalmente pelo exame de DNA mostrar que o Bacenji tem pelo menos 3.000 anos. Então, só para esclarecer esse ponto, na verdade, talvez o Bacenji não tenha tido a origem na África Central e na verdade, tenha sido preservado ou descoberto na África Central, né? Enfim, o Bacenji, quando ele foi descoberto, mais ou menos pelos anos de 1800 e alguma coisa, percebeu-se que aquele cão ali tinha características muito peculiares. O fato de não latir, sim, o Bacenji não late, é um cachorro que não é mudo, ele tem uma vocalização, iódeo, alguma coisa assim, né? Eu costumo, tem outros nomes, mas eu costumo chamar mais como iódeo, a comunidade do Bacenji chama mais como iódeo, esse som que o Bacenji emite. Quem tiver curiosidade depois, pode botar no YouTube Bacenji iódeo com Y, né? Y-O-D-E-L, ou então botar Bacenji singing, né, cantando em inglês, e você vão conseguir achar vários vídeos do Bacenji vocalizando. Então, o Bacenji não é mudo, ele rosna, né? Ele consegue até latir se ele tiver convívio com outros cães, fazer um barulho parecido com um latido, tipo um au, mas ele não consegue dar essa cadência, au, 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 não consegue, né? Isso é uma característica de cães primitivos, como o dingo, o cão cantor da Nova Guiné. Então,
esses fatores, né, esse primitivismo do Basenji, a aparência, de uma maneira já que eu vou falar mais para frente um pouquinho, fez com que pessoas, né, que descobriram o Basenji levaram para a Europa. O Basenji ele foi levado mais ou menos entre o ano 1800 e alguma coisa até 1900 em diversas expedições para a Europa, né? E chegou a ser exibido em 1905, né, no Zoológico de Berlim como um African Bush Dog, como se fosse um cão de fato selvagem, como se fosse um dingo, né, um cão cantor da Nova Guiné, etc. Então, o Basenji tem várias peculiaridades que não são compartilhadas com outras raças. Então, acredita-se que talvez o Basenji seja o único cão originário, ou seja, o único cão que tem a sua origem perdida no tempo, né? Diferente de outras raças, por exemplo, como o fila brasileiro, que teve a mistura, por exemplo, do Bloodhound com Mastiff, com isso, para poder ter um desenvolvimento específico aqui no campo, no Brasil, etc. Ou seja, o fila brasileiro tem uma origem próxima no tempo, onde a gente consegue ali perceber a junção de outras raças. O Basenji não. O Basenji é um cão que a origem, de fato, se perde no tempo. E talvez, aí a gente não tem como provar, etc., mas talvez o Basenji seja a única raça originária. Existem outras raças, obviamente, muito antigas, como Greyhound, Afghan Hound, etc., né? Mas, de fato, o Basenji é o único que possui essas peculiaridades tão fortes, né? O fato de não latir, a independência, a fêmea só entra no cio uma vez por ano, né? E por aí vai. Obviamente que a sinofilia, ou seja, a arte de criar cães de raça, ela foi criada, né? Ou seja, o sistema que nós usamos hoje, né, de definir as raças por cor, pelagem, etc., foi criada na Inglaterra, né? Então, a Inglaterra é a mãe da sinofilia. E, obviamente, o Basenji ele se tornou uma raça moderna, né? Nós temos acesso ao Basenji moderno hoje, porque alguns exemplares foram levados para a Inglaterra e a Inglaterra, obviamente, criou um padrão, né, de cores, obviamente baseado nas funções, na origem histórica. Então, o Basenji tem a origem na África, foi encontrado na África Central e tem como país patrono a Inglaterra. Tá? Bom, essa já é uma foto, se eu não me engano, de 1987. Né? Eu vou falar isso no final especificamente. Alguns criadores da Europa, Inglaterra e principalmente Estados Unidos montaram grandes expedições para buscar e trazer o Basenji africano nativo para a criação moderna. Eu vou falar especificamente sobre isso no final. Mas aqui a gente pode perceber um nativo africano com um Basenji nos ombros. É muito comum a gente, depois que foram descobertas e foram feitas essas fotos, assim, foram descobertas esse modo de carregar o Basenji. É muito comum nós, criadores de Basenji, numa nacional americana, por exemplo, você olha, tem um criador com um Basenji nessa posição. Engraçado que eles ficam nessa posição muito bem. Né? Aqui a gente pode perceber aí um sino de castanha, né? Por o Basenji ser muito silencioso, as tribos africanas colocam esse sino para poder acompanhar a atividade desses cães na mata fechada. Eu tive a oportunidade de comprar um sino desse, está aqui na minha mão, né? De uma expedição africana, um sino original de Basenji africano, num leilão numa nacional de Basenji. Óbvio que esse valor foi revertido pela causa da raça, pelo grupo de resgate, etc. Mas eu tenho isso aqui, um grande tesouro para mim, que é um sino original africano de um Basenji. Né? Mas nós vamos falar mais sobre isso no final, sobre essas expedições recentes para resgatar o Basenji originário. Legal, pessoal. Agora vamos entrar no standard, né? No padrão da raça. Quem tiver a oportunidade, o padrão não é longo, né? O padrão é bem enxuto, né? Quem tiver acesso, quiser e puder entrar no site da CBKC, cbkc.org, botar lá raças e ter acesso ao padrão para acompanhar essa palestra, vai ser muito legal. Quem não conseguir, né? Quem estiver assistindo do celular ou não tiver outro meio de ter acesso ao padrão, não tem problema também. A gente vai ler aqui os pontos mais específicos e mais importantes. Eu, obviamente, não quero ficar lendo o padrão por si só, mas alguns pontos são importantes a leitura
para que a gente consiga perceber com muita fidelidade o padrão da raça, né? Outra coisa importante a dizer, todas as fotos que eu vou usar daqui para frente são cães da minha propriedade ou minha criação, para evitar comentários sobre outros cães de outras pessoas, etc. Eu preferi usar cães da minha criação, né? No final, nós vamos falar sobre as expedições africanas, alguma parte da história ainda moderna da raça. Obviamente que eu não vou usar essas fotos dos meus cachorros, mas todas as que eu vou usar referente ao padrão são de cães da minha criação ou propriedade, né? O cão que eu usei, esse cão da foto, é uma cadela já aposentada. Ela está prestes a completar 11 anos. Ela vive hoje na Rússia com a minha parceira de criação, Elisaveta Balova. A Bupi Tapuca, está aí na foto, com o handler Cláudio Cruz. É o cachorro que eu usei para poder trazer aqui os comentários referentes à aparência geral, né? A Bupi é, com certeza, o cão mais importante da minha criação. Ontem eu tive que fazer... procurar e fazer uma pesquisa para atualizar, né, essa questão dos títulos, mas a Bupi ela tem 27 títulos diferentes. Ela tem basicamente todos os títulos brasileiros, desde o campeão inicial até grande vencedor nacional, em 17 países diferentes. Até que a gente tenha conhecimento, a Bupi é o cachorro Basenji com o maior número de títulos em países diferentes do mundo, tá? Ela tem 9 Best in Shows aqui no Brasil. Ela foi um grande marco na nossa criação, ultrapassar o recorde do cachorro anterior, que era um cachorro chamado Ryan, que eu vou falar também, do Pedroso. Ela tem 9 Best in Shows no Brasil, um na Rússia, né? Ela já foi para a Rússia próximo à idade veterana e hoje ela segue a campanha como veterana na Europa e na Rússia. Ela é a última campeã do mundo veterano, né? 2 vezes campeã do mundo veterano, Best in Show no Eurodog Show como veterana. Então, um cachorro, de fato, fora da curva, né? Bom, vou ler aqui essa parte do padrão que eu acho muito importante. Prometo não ficar lendo para não ser uma coisa chata, fazer a coisa mais dinâmica possível, mas vamos lá. De construção leve, animal aristocrático, de ossatura fina, membros altos comparado ao seu comprimento, sempre equilibrado, alerta e inteligente, cabeça enrugada com orelhas eretas, orgulhosamente portada sobre um pescoço bem arqueado, peito profundo subindo para um esgalgamento bem definido, cauda firmemente enrolada, apresentando a figura de um cão balanceado com a graça de uma gazela, né? Então, o próprio padrão menciona aqui palavras como aristocrático, orgulhosamente portada sobre um pescoço, né? Então, o Basenji, ele é um cachorro muito elegante, né? Ele é um cachorro com uma movimentação muito leve e um pescoço muito alto, uma cabeça alta, uma aparência bem aristocrática. Obviamente, isso tem uma função histórica, né? Na África Central, onde o Basenji ele é usado ali pelas tribos para caçar, etc. Ele é um sight hound, né? Ele é um cachorro que persegue, caça perseguindo a presa em movimento, ou seja, ele é um cachorro que precisa de ter um porte esbelto, né? Ou seja, ele precisa ter essa explosão de movimento, né? Ou seja, ele caça a presa perseguindo ela em contato visual, ou seja, correndo atrás dela. Então, ele é um cachorro que precisa ter um porte atlético muito forte, né? E precisa ter uma movimentação muito flutuante, para não andar na mata quebrando galhos, fazendo confusão ali, né? Ele tem que passar por aquela vegetação com o máximo de fluidez possível, né? A gente vai falar mais sobre movimentação à frente, que talvez seja o ponto mais importante da raça, mas aqui eu estou falando isso tudo para justificar esse porte, né? Esse pescoço alto, toda essa estrutura do Basenji, né? O Basenji está aqui, ó, apresentando uma figura de um cão balanceado, né? Peito profundo subindo para um esgalgamento bem definido, ou seja, muitas pessoas confundem. O Basenji não é um cão esgalgado, né? Bem balanceado, que diz o padrão, peito profundo, esgalgamento que seria na barriga, ali na linha inferior. Então, o Basenji é um cachorro forte, sem ser grosseiro,
né? E esbelto, sem ser muito fino. Então, de aparência geral, o Bacenji é um cachorro forte, de ossatura fina, bem moderado, e não é um cachorro de aparência esgalgada. Isso que é importante dizer. O Bacenji não é um Whippet, não é um cachorro leve, de uma maneira geral, no sentido um cachorro frágil, né? Leve no sentido de frágil, a palavra, talvez. Então, um cachorro bem equilibrado, né? Como a gente consegue ver pela foto. Então, trazendo aí referências em relação ao padrão, né? Vamos começar aqui, ó. O pescoço forte e de bom comprimento, sem ser espesso, bem arqueado, ligeiramente cheio na base da garganta, com uma curva graciosa, acentuando o arqueamento, bem inserido nos ombros, dando à cabeça um porte altivo, certo? Então, aqui a gente pode perceber na foto que a gente tem um pescoço bem bonito, bem colocado sobre os ombros. A gente consegue ver também a cernelha forte, isso é um fator que eu acho muito importante na raça, né? Aquela cernelha forte ali que quebra o ângulo entre a junção do pescoço com a linha superior, ou seja, as costas, né? A gente percebe essa cernelha forte que faz aquela curvinha ali na junção do pescoço com a linha de dorso, né? Aí a gente desce, né, para um peito bem descido, né, pernas longas, né, a gente consegue ver a aparência. Se a gente traçar uma linha no corpo do Bacenji, excluindo o pescoço para cima, a gente vai ver um porte de um cachorro quadrado. A angulação dianteira e a angulação traseira são moderadas, né? A gente não tem aí, o Bacenji não é um Doberman, não é um boxer com exagero em angulações, né? A gente pode perceber aí uma linha inferior bem esgalgada, ou seja, o cachorro é bem cinturado, o Bacenji é bem cinturado. Uma linha de dorso reta, né? Os posteriores fortes, né? Um jarrete bem descido, mas também sem exagero na angulação. E a cauda portada sobre o dorso, no caso aqui especificamente, a gente tem 2 voltas na cauda. A gente pode perceber a inserção alta da cauda, ou seja, a cauda nasce bem alta. Isso é um fator extremamente importante na raça, a inserção da cauda, né? Essa inserção da cauda dá a aparência de um cachorro mais curto e dá essa nádegazinha que a gente pode perceber, essa bundinha aí que o Bacenji precisa ter, né? Então, a inserção de cauda alta é um fator muito importante na foto, né? Então, essa aqui é a foto da BUP. Eu vou para a foto seguinte, deixa eu passar aqui. Legal. Bom, então aqui esse é o cachorro, um cachorro da minha propriedade, é o Atlas, filho do Revillet Ramses. O Revillet de criação o canil Revillet é o canil da Demra Bolt. Eu vou falar sobre a Demra Bolt no final, é uma pessoa extremamente importante na raça. Então, para mim é uma grande honra ter esse cachorro, que é de cocriação da Demra Bolt, né, filho do Ramses, Revillet Ramses, né, que foi vencedor da Nacional de Bacenji de 2006. Bom, aqui a gente tem um cachorro em movimento. A gente pode perceber esse porte aristocrático, pescoço, né, a cernelha forte, né, as passadas longas, né, a linha de dorso, inserção de cauda alta, linha inferior, peito bem descido, angulações moderadas. A gente consegue perceber esses fatores nessa foto. Mas o mais importante aqui é a gente falar sobre a cauda, né? Vamos ler aqui a parte do padrão que se refere à cauda. Inserida alta, a curva da nádega ultrapassa a raiz da cauda, dando uma aparência larga aos posteriores. O anel da cauda, deitado firmemente sobre a garupa, forma uma curva simples ou uma curva dupla. Então, esse cão, por exemplo, ele possui uma curva simples, que não é um problema para a raça. Eu vejo muitos juízes penalizando os Bacenjis por terem uma cauda com uma curva simples, como esse cachorro, por exemplo, da foto, né? Mas às vezes privilegiando, premiando um cachorro que tem uma cauda com 2 voltas, mas tem uma inserção mais baixa. Então, isso é um ponto que eu acho muito importante na raça. O mais importante aqui seria, nesse exemplo que eu estou citando, a inserção da cauda alta.
do que propriamente se a cauda vai dar uma volta ou duas voltas. O padrão diz aqui, ó, forma uma curva simples ou dupla, né? Então, às vezes, o Bassenge, no caso do Atlas, da foto, ele tem uma curva simples, porque ele tem um rabo um pouco mais curto e mais grosso. O rabo não consegue dar duas voltas, né? E isso não é um problema para a raça, né? É óbvio que ele está aqui em movimento, então o cachorro porta a cauda com um pouco mais altura, mas a cauda é deitada sobre o dorso, como deve ser, só que tem uma volta simples, né? Então, isso é um fator extremamente importante. Até porque, na África, os bacenses originais, eles tinham uma volta simples, em sua grande maioria. Obviamente que a criação moderna trouxe muito mais estilo, muito mais refinamento à criação de bacenge. Então, eu também, claro, prefiro um cachorro com cauda dupla, mas não necessariamente isso é uma falta. Tá bom, pessoal? Esse vai ser a única figura ilustrativa que eu vou usar sem ser foto. Eu tirei desse livro aqui, ó, The Bassenge Stacked and Moving, do Robert Cole. É um livro todo ilustrado com imagens, né, sobre o padrão, bem detalhado. Para mim, em termos de padrão, é o livro mais importante. Eu vou mostrar aqui quem quiser comprar na Amazon, etc. Tá? Eu tirei essa figura desse livro. É a única figura que eu vou usar, mas eu achei importante para a gente conseguir perceber um pé importante para o Bassenge, né? A gente percebe a primeira foto, né? Um pé muito espalmado, com dedos muito longos, né? Esse não é o pé correto, tá? E aí vamos para a segunda foto. O pé correto é o pé oval, né? Mas não é extremamente curto, né? Não é um pé de gato, não é um pé de fox terrier, né? É um pé oval, né? Mas sem exagero, como o pé de cima. E a gente pode perceber também o metacarpo ali um pouco flexível. Isso é importante, né? Esse pé, né, sem ser muito fechado, ou seja, o pé de gato, ele é importante porque o cachorro tenha uma aderência ao solo. Todo sight round precisa ter um pé não muito fechado, né? Como o último pé da imagem aqui, ó, que a gente vai perceber que é um pé de gato, bem fechadinho, bem compacto, e um metacarpo também muito reto, pouco flexível. Não é o correto. A gente vê isso muito em Fox Terrier e outros cães, né? Doberman, mas isso não é o correto. O metacarpo precisa de uma certa flexibilidade e o pé um pouquinho de comprimento também, obviamente, bem equilibrado, sem ser muito longo, como o pé de cima, tá? Cabeça. Gente, a cabeça talvez... Não, com certeza foi que eu preparei uma maior quantidade de fotos para a gente conseguir entender bem a cabeça do Bassenge da maneira correta, né? Esse cachorro da foto é o Larry, é um cachorro que eu trouxe em 2009 dos Estados Unidos, ele já faleceu com 17 anos de vida, faleceu esse ano. É um cachorro que nos trouxe muita alegria, ele é o pai da Bupi, né? E a gente consegue aí perceber o porte do cão já com a expressão, a cabeça, as orelhas bem inseridas, né? As extremidades, ou seja, a ponta da orelha é mais voltada ao centro possível, né? Bem inseridas na cabeça e com a ponta das orelhas mais próximas do centro possível, né? Deixa eu achar aqui o ponto para a gente comentar especificamente. Está aqui. Bom, então vamos lá. Cabeça. Rugas finas e profusas aparecem na cabeça quando as orelhas estão eretas, né? O que a gente quer dizer com isso? O que o padrão quer dizer com isso? As rugas, elas são de expressão, né? A meu ver, o Bassenge que tem ruga sem estar com as orelhas eretas, ou seja, sem estar com a expressão, ele tem excesso de ruga, é um hipertipo, né? Como o Shar-Pei, né? Já também teve esse problema no passado por ter excesso de rugas, etc. Então, a ruga do Bassenge é em expressão. Quando ele porta as orelhas, né? A gente vai conseguir perceber as rugas, né? Rugas finas e profusas aparecem na cabeça quando as orelhas estão eretas. Rugas laterais da cabeça são desejadas, mas não em exagero, a ponto de formar barbelas. As rugas são mais evidentes nos filhotes, mas pela falta de sombra na pelagem
e menos perceptíveis nos tricolores. Bom, a meu ver, essa ruga lateral ela acaba sendo um excesso, né? Eu, particularmente, não me lembro de ter visto um cão que tenha ruga lateral na cabeça sem que tenha excesso de ruga, né? Acho que talvez tenha sido aí uma digitação, um entendimento confuso na hora da formação do padrão, a meu ver, né? Essas rugas nas laterais, elas são mais perceptíveis em filhote, né? Até diz aqui, ó, rugas laterais da cabeça são desejadas, mas não em exagero. Essa dicotomia aqui que é o problema. Ruga lateral, para mim, está alinhada a exagero, mas vamos lá. A ponto de não formar barbelas, as rugas são mais evidentes nos filhotes. Então, nos filhotes é comum, sim, a gente ver as rugas laterais da cabeça, porque o filhote é bem mais enrugadinho, né? E aqui o ponto, né, o último do padrão, mas pela falta de sombra na pelagem, menos perceptíveis nos tricolores. Então, o próprio padrão menciona que, pela falta de sombra na pelagem, as rugas são menos perceptíveis nos tricolores. E é um fator muito importante, porque os cães de cor vermelha, como é o Larry da foto, possuem as rugas mais perceptíveis mesmo. As outras cores, né, possuem as rugas menos perceptíveis. Aí eu trouxe aqui o padrão do AKC, né? A última frase do padrão do AKC está aqui, ó. Less noticeable in blacks, tricolors and brindles. Ou seja, o padrão do AKC ele já é um pouco mais abrangente nesse sentido. Ele já diz que é menos perceptíveis nos tricolores, nos pretos e nos tigrados. A gente vai falar sobre as cores, obviamente, mais à frente, né? Então, só para trazer, fazer essa anotação, né? Que o padrão do AKC ele menciona não só os tricolores, mas com os pretos e os tigrados. Como são 4 cores, né? Por exclusão, a gente percebe que o Basenji vermelho é o cachorro que vai ter maior quantidade de rugas perceptíveis, tá? Esse é o Austrália, um cachorro que eu trouxe da Austrália em 2018. Da criação da Melissa Fox, canil Zandina, um canil extremamente tradicional e forte na raça Basenji. Só fazer uma observação que a gente vai usar lá na frente. A gente percebe que a cor tigrada dele é um vermelho listrado de preto, que é o correto. Vou fazer essa menção mais à frente quando a gente falar sobre cores. Mas aqui a gente está falando sobre cabeça, né? A gente pode perceber que as rugas não estão bem marcadas aqui, muito pelo fato desse cachorro ser tigrado, né? Como diz o padrão americano, as rugas são menos perceptíveis, porém, a gente consegue sim perceber uma quantidade de rugas ali, porque ele está em expressão, né? Orelhas bem eretas, olhos escuros, amendoados, né? Orelhas ligeiramente inclinadas para frente, por ser um cão primitivo, né? Mas o mais importante aqui que a gente pode perceber é um focinho, né? Ou seja, da trufa até o stop, ou seja, o focinho ele é mais curto do que a cabeça. Isso é um ponto extremamente importante. Perceber um masseter bem forte, um cachorro macho, né? Ele precisa desse masseter para dar esse peso na cabeça do Basenji, né? O focinho grosso com queixo. Hoje a gente vê um problema muito constante na raça, que é cães com falta do queixo, né? Os cachorros ficam com um focinho muito bicudo, sem queixo, ficam com uma aparência de cara de raposa, né? A gente chama os cães sem queixo de focinho de tubarão, né? Assim, porque não tem aquele queixo. Então, queixo, focinho grosso é importante numa cabeça de Basenji. Obviamente, equilíbrio, não é um Amstaff, né, com focinho extremamente exagerado, mas aqui, para a gente perceber essas proporções de queixo, focinho, cabeça, essa foto eu achei bem importante. Tá? Aqui o padrão diz, ó, maxilares e dentes. Maxilares fortes, né? Com perfeita e regular completa mordedura em tesoura. Então, a gente pode perceber, sim, um maxilar forte, um focinho relativamente grosso, queixo. Então, por isso que o padrão menciona essa questão. Isso é um problema crônico hoje na raça. Difícil a gente conseguir
é uma cabeça com essa percepção e com essa abrangência. Essa cadela é a cadela Luz na Passarela Itapuca. Foi com essa cadela que eu participei da minha última exposição. Infelizmente, essa pandemia pegou a gente de surpresa. Essa cadela ganhou, a gente participou com ela na Copa Royal Canin, no National Show, né? Que era a antiga Copa Eucanuba nos Estados Unidos, em dezembro passado. É a maior exposição dos Estados Unidos, a exposição mais ilustre, obviamente, é o Westminster, mas a maior exposição dos Estados Unidos é a nacional da Eucanuba, do AKC, que era a antiga Copa Eucanuba e hoje chama Royal Canin National Show. A gente ganhou a raça na categoria de Junior and Pup Stakes, onde só podia participar os cães até 18 meses. E ela é uma cadela nova, então foi um resultado incrível. Ganhou também muito... voltou dos Estados Unidos campeã americana, ganhou o melhor fêmea, etc. Blá, blá, blá. Então, uma cadela que eu gosto muito de citar como exemplo. Aqui a gente já pode perceber as rugas bem mais definidas, olha. Por ser uma cadela vermelha e branca. As orelhas talvez podiam ser um pouquinho mais, as pontas delas mais voltadas para o centro. A inserção de orelha é ótima, mas a orelha podia ser um pouquinho mais bem colocada, mas isso não me incomoda. Mas a gente pode perceber um olho escuro, amendoado, né? Aquela feição, aquele olhar impenetrável, né? De um cão primitivo. O próprio padrão menciona isso. Deixa eu olhar aqui onde está a questão dos olhos. Aqui, ó, olhos escuros, de forma amendoada, inseridos obliquamente, de olhar distante, expressão impenetrável, né? Então... essa cadela tem uma cara muito bonita, uma expressão muito bonita. A gente pode perceber também que ela não é um cachorro muito estreito, com o peito bem descido, né? Está sendo um paralelo lá com a foto do início, né? Com a questão da aparência geral. O Bacenji não é um cachorro fraco, não é um cachorro leve e também não é um cachorro forte, sendo grosseiro. Ele tem um equilíbrio aí, né? Então, essa cadela representa bem uma foto de uma fêmea, a meu ver. Vamos para a foto seguinte, deixa eu passar aqui. Bom, aqui é um filhote de 5 meses, esse é o J Itapuca, né? Claro, ele não tem aquele peito bem descido, é um filhotão, mas a gente pode perceber, ó, mesmo sendo tricolor, olha como a gente percebe, a foto está ao sol, né? Isso ajudou, né? Mas a gente consegue perceber as rugas aí mesmo num cachorro tricolor, porque o filhote ele acaba tendo uma quantidade de rugas mais expressiva, né? Até a questão da menção que eu fiz, as rugas laterais, elas são mais perceptíveis em filhote. E mesmo sendo tricolor, a gente consegue perceber as rugas aqui. Um dos fatores é por ser filhote e o outro fator é porque está no sol ali, marcando bem e diminuindo a sombra. Bom, esse é o Louco Itapuca, um cachorro que foi número 1 do ranking ano passado na Bolívia. Propriedade do meu amigo Maurício. As orelhas aqui estão bem portadas, né? Inserção muito boa, queixo, um cachorro de uma cara muito bonita, porém, pouca percepção das rugas. Ó. Mesmo sendo uma foto ao ar livre, talvez tenha faltado ali um pouco de sol, e o preto e branco também é o cachorro que menos marca sombra. Então, como diz o padrão, as rugas são bem menos notadas num cachorro preto e branco. Ó, esse é outro filhote, é o Rodic, né, também da nossa criação. É um filhotinho mais bebê de 3 meses. Né? A gente já consegue perceber esse porte deles desde pequenininho. Ó. São mitidinhos desde pequenininhos, Bacens. Orelhas bem inseridas, a extremidade bem próxima do centro, bastante ruga, os olhos, queixo profundo. Essa é uma cabeça bem típica de filhote mesmo. Se ele seguir nesse crescimento aí com essa cabeça, né, ou seja, sem ter aquela fase feia, etc., vai ser uma excelente cabeça no futuro. Né? Obviamente, poderia ter um pouquinho mais de masseter, mas ele não é um cachorro em plena maturidade. Então, para a cabeça de filhote, essa cabeça eu uso como um exemplo muito, muito bom. Muito legal essa foto e esse cachorro. Movimentação. Então, o padrão, né, nosso padrão, ele não faz uma menção específica sobre a importância da movimentação. A movimentação do nosso padrão só tem um parágrafo, né? Pernas direcionadas para frente
na verdade, uma frase, né? Movimentação, pernas direcionadas para frente com passadas fáceis, longas, sem esforço e cadenciadas. Só isso. Porém, a movimentação é o fator mais importante no Bassenji, né? Quem já teve a oportunidade de ver um Bassenji em exposição vai entender o que eu estou falando, né? Inclusive, o fator com que eu me apaixonei pela raça foi a movimentação. Eu estava numa exposição aqui no Brasil e o Pedroso tinha trazido um cachorro chamado Ryan dos Estados Unidos. Esse cachorro era filho do Boss, Calas Executive Elfenbasse. Em 1996, o Boss tinha 38 Best in Shows nos Estados Unidos. E o Ryan era o filho dele que veio para o Brasil, um cachorro lindíssimo. E meus irmãos criavam pitbull quando eu era criança. Eu sou caçula de mais 2 irmãos, um total de 3, né? E eu sempre tive muito cachorro desde pequeno, mais de um em casa. Nunca tive um cachorro só. Meu pai também gostava muito de cachorro. Meu pai tinha dog alemão e meus irmãos depois pitbull. E para mim, cachorro era Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staff, era cachorro do tipo mais bruto e etc. Mas eu tive a oportunidade de ver um cachorrinho, um vira-latinha, pequenininho, né? Mas com um porte e tal. E quando o Netinho entrou em pista com esse cachorro, que era o Ryan, ele saiu movimentando com uma velocidade enorme, uma leveza, um porte que me conquistou. E a partir daí eu fui fisgado por esse amor aí pela raça, né? Então a movimentação é um fator extremamente importante, onde o Bassenji de fato consegue mostrar toda a sua beleza. Inclusive, quem tiver curiosidade, no site do Bassenji Clube da América, tem lá um padrão ilustrado, né, para orientações dos criadores e juízes, etc., né? Eu também tive o prazer de julgar o Top 20 da Nacional Americana de 2016. E no sistema americano, o AKC, a movimentação do Bassenji é metade do julgamento. Inclusive, é essa orientação que o AKC passa, o Clube do Bassenji passa ao juiz, etc., que o Bassenji seja julgado pela metade, ou seja, toda a movimentação já é metade do cachorro, né? É o fator mais importante a ser avaliado no Bassenji, né? Inclusive, lá no nosso julgamento, o Top 20, na verdade, é um Top 25, né? A gente costuma chamar de Top 20, que é a versão mais comum nas raças, mas o nosso é Top 25, que são os 25 melhores cães do ranking do ano passado, que aparecem na Nacional, né, como convidados especiais para disputar ali uma exposição, né, que é julgada por 3 pessoas, no caso do Bassenji, um criador, um handler e um juiz. Eu estava participando e julgando, representando um criador da raça, e a gente recebe uma planilha para a gente marcar os pontos e etc., dar uma avaliação específica sobre cada parte do cão, e o ponto que tem mais a movimentação é a parte que a gente consegue e tem mais possibilidade de pontos ali, ou seja, a movimentação é o fator mais importante. E eu cito bastante o AKC, porque, graças a Deus, o Bassenji ele tem um padrão quase que único, assim, digamos. A variação entre o padrão americano, o padrão inglês e o padrão da FCI é muito pequena, né? São alguns detalhes, como eu citei, né? O padrão brasileiro, que é o da FCI, menciona que as rugas são menos perceptíveis nos tricolores, o americano é um pouco mais além, tricolores pretos e tigrados, mas são detalhes, né? Então, por que eu digo graças a Deus? Porque a comunidade do Bassenji consegue ser muito mais integrada, diferente de algumas raças, né? Aqui o Doberman no Brasil, a gente segue o padrão americano, a linha, né? Os cães do tipo americano, né? E o Doberman é muito diferente no Brasil, muito diferente na Alemanha, muito diferente na Inglaterra, na Rússia, e esses criadores talvez tenham pouca facilidade de trocar sangue, exemplares e etc. por essa distância entre os tipos. Já o Bassenji não, ele tem basicamente um tipo único, o tipo mais agradável, né? Ou seja, o lugar onde a gente conseguiu o Bassenji
mais refinados, os mais elegantes, os mais bonitos, posso dizer assim, de fato, é os Estados Unidos, né? Esse cão da foto é o Gizmo, é um cachorro da minha propriedade, é um cão americano do Canil Cagers, da Califórnia, da Carol Webb, uma senhora que cria já há 50 anos, um pouco mais de 50 anos. E o pai dele é o Riley, também americano, mas é um cachorro que conquistou muita história na Inglaterra, né? Ele é o Hound número 1, o padreador Hound número 1, ou seja, o Hound que fez mais filhos campeões ingleses da história da Inglaterra, né? Vencedor de Crufts. Então, a gente pode perceber, ou seja, um cão americano é um cão que marcou história na raça na Inglaterra, né? Então, o tipo do Basenji ele é muito único, né? Um Basenji bem bonito, bem dentro do padrão, até mesmo da FCI, é um cachorro capaz de competir nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Ásia, na Austrália, né? No Canadá, enfim, independente do sistema, né? Essa foto é uma foto de movimentação muito bonita. Esse cão, essa foto foi no ringue de Best in Show veterano da última exposição da CBKC, né? Uma foto do Edmilson, ele conseguiu pegar aí o momento perfeito da movimentação, bem ampla, dorso reto, né? Movimentação flutuante, a gente consegue perceber com um pouco de dificuldade, mas dá para perceber que o cão está 100% flutuando no solo, né? Ou seja, a patinha não está encravada na grama, ou seja, uma movimentação muito leve, fluente, né? Então, o meu comentário mais importante da movimentação é que, de fato, o Basenji mostra toda a sua beleza, toda a sua aristocracia, toda a sua fluência na movimentação e, de fato, é o ponto mais importante da raça, é a movimentação. Outro cão também fluindo com uma velocidade enorme, né? Estou mal conseguindo acompanhar aqui a velocidade dele. Esse cachorro é o atual melhor Basenji do mundo, o havaiano Itapuca, filho do cão anterior do Gizmo, né? Esse cachorro hoje é meu e do meu parceiro de criação na China, o Antônio Almeida. Acho que o Antônio está até assistindo a gente aqui, até dei boa noite para ele, porque na China já é sábado à noite. O Antônio fala português, ele é filho de portugueses, né, de Macau é uma colônia portuguesa, e a gente compartilha a propriedade desse cachorro, que é da minha criação, e é o atual melhor Basenji da raça na última edição do Campeonato Mundial de Cães, o havaiano Itapuca. Aí a gente pode perceber uma movimentação muito fluente, apesar de ser um cão pequeno. Então, a gente tem 4 cores no Basenji. As 4 cores estão aqui sendo expostas. Essa foto é uma foto do Ronaldo Rufino. Eu tive a oportunidade em 2011 de ter filhotes das 4 cores com uma similaridade de idade. Aqui, os 3 cães, com exceção, o cão vermelho e branco, que é o cão que está agachadinho aí, vermelho e branco. Aí, um cão aqui dessa extremidade é um cão tigrado e branco. Essa foto é um pouco no escuro e a gente não pode perceber bastante as listas, por isso que eu comentei naquela foto da cabeça do Austrália a importância do cachorro tigrado. Ele é um cachorro vermelho com lista preta. Inclusive, essa foi a última atualização do padrão, né? Em relação à cor tigrada. Ele tem um fundo vermelho com as listas pretas, bem mais definidas possível, né? Um outro parênteses que a gente vai usar lá na frente também de características, esse cão tigrado, a gente pode perceber que ele tem uma hérniazinha inguinal, ou seja, uma hérnia de umbigo. A hérnia no Basenji era um fator de sexto sentido, de poder divino, uma dádiva, um presente de Deus. Ele tinha uma importância muito sobrenatural, assim, o Basenji. Então, os cães na África eram, de uma certa forma, selecionados pela hérnia. Então, é muito comum o Basenji ter hérnia no umbigo, quando filhote. Essa hérnia ela não precisa de intervenção cirúrgica, isso é muito importante para os veterinários que estiverem aqui assistindo. Não é para operar a hérnia de Basenji, gente. Veterinários, por favor, não operem a hérnia de Basenji. Eu nunca precisei operar nenhuma hérnia dos meus cachorros. Ela geralmente estabiliza ou regride na fase adulta. Ela é, obviamente, mais percebida nos filhotes. E é um presente de Deus aí para a raça, segundo os ancestrais, aí, os primitivos que
que tinham os Basenjis, né? Então a gente percebe aí o cachorro tigrado e branco, mais em pé, com a cor, com a hérniazinha, seguido do Basenji vermelho e branco. Depois ali no meio a Cacau, que é uma cadelinha que é um pouquinho menor, porque ela não era irmã de ninhada, ela tinha uma diferencinha de idade. E depois o cachorro tricolor. Esse cachorro, essa foto de 2011, esse cachorro tigrado é o Chapisco Itapuca, ele foi para a Itália, teve uma carreira brilhante lá. O segundo, o vermelho e branco, é o Caramelo Itapuca, foi para o Equador, foi campeão no Equador, na Colômbia, também teve uma carreira legal. A Cacau Itapuca, que é a preta e branca, é uma cachorra que foi para os Estados Unidos, mas antes foi campeã brasileira, Bechinchu jovem aqui. E o cachorro tricolor ali é o Catatal Itapuca, o cachorro foi jovem campeão mundial em 2011 em Paris, que foi a exposição centenária da FCI, né? Então todos esses cães são bons exemplares da raça, digamos assim. E a gente pode perceber um fator bem importante, né? As cores, por exemplo, no rosto, o Caramelo Itapuca, que é o cachorro vermelho e branco, ele não tem esse glaze, que é essa linha puxada branca no rosto, né? Como o Catatal ali, o tricolor também não tem. Isso o padrão não pede isso. O que o padrão pede, o padrão ele é bem específico nessa questão. Ó. Fala das cores. Ó, o Basenji ele deve ter branco nas patas, no peito e na ponta da cauda, pernas brancas, colar branco e blaze, que é essa faixa aqui, são opcionais. Então, o Basenji ele só precisa ter um branco no peito, nas patas e na ponta da cauda, né? Inclusive, a cor branca, né, ela não é a cor dominante. Então, no tigrado ali, a cor tigrada é a cor dominante, no vermelho e branco, a cor dominante é o vermelho, no preto e branco, a cor dominante é o preto, no tricolor, a cor dominante ali é o preto também, com as marcas castanhas. Mas o branco nunca é a cor dominante. Inclusive, cães com excesso de branco são penalizados aí, isso existe comentários aí no padrão inglês e americano. Então, a cor branca não é a cor dominante, isso é importantíssimo, né? O colar branco também não é uma coisa pedida pelo padrão, é óbvio que é muito mais bonito um cachorro com colar branco completo, etc., mas é uma coisa opcional, tá? E essas são as 4 cores possíveis pelo padrão. Existe uma quinta cor que ela é aceita nos Estados Unidos, mas como uma falta, né? Nos Estados Unidos eles também aceitam o Doberman Isabela, etc., essas cores mais diluídas, mas o cruzamento do tigrado com o cachorro tricolor é possível que nasça um cachorro chamado Tringle. Essa palavra Tringle é a junção de tricolor, né, e de brindle, que é tigrado em inglês. Então, pode ser que nasça um cão Tringle. Esse cão Tringle não pode ser registrado, tá? Ele acontece, às vezes, é um cão saudável, bonito e etc. Mas, por uma questão histórica e de preservação da raça, etc., essa cor não é aceita pelo nosso padrão, somente aceita pelo AKC, mas com restrição. Né? É uma falta, mas não é uma cor desqualificante. E essa cor é a junção do cão tigrado com o tricolor. E como é essa cor? Ele é um cachorro igual ao tricolor, igual ao catatal que está aí, só que as manchas castanhas têm um tigrado dentro, né? Como se fosse o dark brindle dos bull terriers, né? Então é uma cor que ela pode ocorrer, mas ela não é aceita pelo padrão. As cores aceitas pelo padrão são as 4 cores da foto. Vamos lá. Esse fator é muito importante. Temperamento. Eu sempre cito o temperamento com tanta importância quanto o padrão, né? Alinhado à saúde, que são os pilares mais importantes da raça, ou seja, a tipicidade, a beleza do cão, o temperamento e a saúde são fatores de igual importância. Não adianta a gente ter um cachorro lindo, campeão de mundial, e ele ter um temperamento diferente do padrão, ou ele morrer com 3 anos de idade por um problema de saúde. Então, o temperamento e a saúde estão extremamente aliados e alinhados com a tipicidade, né? Eu fiz várias anotações no padrão aqui, mas deixa eu achar a parte do temperamento. Um segundo, estou achando aqui. Onde é que eu botei isso? Só um segundo.
Ah, tá aqui. Tá logo no início, né? Vamos lá. Temperamento. Não late, mas não é mudo. A gente já falou sobre isso. Tem um barulho próprio, especial, uma mistura de chortle, risadinha de desdém, chacota, com yodel, canto ou cantar que se alternam abrupta e continuadamente a voz normal e o falsete. Bom, notável por sua limpeza em todos os sentidos, uma raça inteligente, independente, mais afeiçoada e alerta, pode ser indiferente com estranhos. Isso que é o mais importante. Pode ser indiferente com estranhos, né? O Basenji, ele é um cão muito limpo, né? Um cachorro originário da África, ali, de uma estrutura de uma região e uma vida ao redor muito dura, né? Um cachorro que vive em tribos e em região sem, sei lá, saneamento básico, por exemplo, cães, né? Que tinha uma vida muito simples, uma alimentação muito simples e por aí vai. Então, a seleção natural ali foi muito forte, né? Então, o Basenji é um cachorro limpo, ele não gosta de se sujar, se mantém sempre limpo. Se você soltar um Basenji, por exemplo, numa rua cheio de poça d'água, ele provavelmente vai sair pulando essas poças sem se sujar, né? Um cachorro extremamente limpo. É um cachorro mais independente. Basicamente, quase todos os cães primitivos são independentes. Essa independência, ela é uma preservação preliminar por uma questão de segurança do cão, né? Na selva, na mata, etc., não tem veterinário, não tem antibiótico. Então, se o cachorro, sei lá, encontrar com um animal maior, ou uma situação diferente, ele pode se machucar e se ele inflamar uma ferida, alguma coisa que, né, nos dias de hoje seria uma coisa simples, ele pode levá-lo à morte, né? Então, essa percepção primária, ou seja, essa desconfiança com o que é estranho, ela é muito comum nos Basenji, né? E o Basenji, ele é mais independente e ele é indiferente com estranhos a primeiro momento, né? Agora, é claro, o padrão sempre fala em equilíbrio e até no final a gente vai citar, né, sobre as faltas, eu vou fazer outra menção sobre isso. Indiferente com estranho não quer dizer bravo. Pelo amor de Deus, gente. Basenji não é um cachorro bravo. Ah, mas eu vi um Basenji bravo. É fora do padrão, né? Muitas pessoas dizem, ele é diferente com estranhos, então ele não é um cachorro bom para criança. Não é isso, gente. Basenji, ele se preserva no primeiro momento. Então, você chegou aqui no meu canil, por exemplo. Então, os Basenji soltos. Você passou com aquele olhar reto ali, sem falar com os cachorros, eles provavelmente não vão te dar ideia, né? Não vão falar com você, vão vir por trás, talvez cheirar, mas você não deu abertura, ele provavelmente não vai te incomodar. E eu adoro essa qualidade, né? Ele não é um cachorro que sai pulando em cima das visitas, não é um cachorro dado, assim, a primeiro momento. Agora, se essa mesma pessoa parar no quintal, abaixar, fazer voz de aproximação ali, ele vai vir, vai cheirar a pessoa, vai deixar passar a mão e, em poucos momentos, ele vai estar ali à vontade com a pessoa. Então, essa indiferença ela é uma defesa preliminar por conta da sua origem histórica, né? Ou seja, ele é um cachorro que precisa se preservar para saber o que está acontecendo, né? Isso não só com pessoas, mas com tudo, né? Então, por isso que é importante a sociabilização, cães de bom temperamento. Eu trouxe uma cadela do Havaí uma vez, em 2011, se eu não me engano também, a Nenê, do Teaser, do canil do John Gables, filha do Motumbo, cachorro que foi nascido do Uruguai, né? de uma pessoa que importou para o Uruguai, uns cães que, inclusive, o pai dele foi cão número 1 de Souza Jasso no Uruguai, nasceu no Uruguai, depois foi para a Califórnia, para Carol Webb, a criadora do canil Keizo, e ela mandou esse cachorro para o Havaí. O Motumbo é o cachorro mais vencedor da história do Havaí, o cachorro, dentre todas as raças, que tem o maior número de best shows no Havaí, da história do AKC. Né? E esse criador é um cara hippie, que mora numa montanha e cria os cachorros meio que soltos. Então, ele mesmo disse, olha, sabe, se eu não tiver um cachorro que for muito arredio, ou muito estranho, ou que seja mais suscetível a explorar coisas externas, ele não vai se dar bem. Então, eu não vou conseguir me adaptar a ele. Eu preciso de cães que fiquem em volta e etc. Então, eu trouxe essa cadela da Havaí justamente por ser um criador muito famoso em termos de temperamento e deu super certo. Então, um criador
padrão CBKC, digamos assim, que está atento a todas as qualidades e necessidades da raça, vai ter os melhores cães possíveis em termos de temperamento. E, com certeza, ninguém vai ter surpresa com criança, nada. Né? Mesmo os meus cães aqui, se digamos, um estranho acuar esse cachorro no canto, ele vai... o paciente vai ceder, vai pegar esse cachorro no colo. O cachorro não é para ser bravo nunca. Óbvio, não é só genética, tem criação. Às vezes o cachorro, por excesso de ansiedade, pode ter alguma surpresa, existem exceções, etc. Né? Mas, de maneira geral, o Basset é um cachorro manso sempre, e essa indiferença com estranhos não pode ser considerado ou confundida com a agressividade. Gente, adoro essa foto. Essa foto é no Central Park, foi em 2017, a gente foi participar da Westminster, com o Gizmo, o cão do movimento lá no início, né, da exposição do CBKC, o veterano, e a filha dele, Scarlett. Scarlett foi Select Beach nessa exposição especificamente, na Westminster. E essa foto é da Romina Gansas, e eu trouxe aqui para trazer um paralelo sobre tamanho, macho e fêmea. Né? A menorzinha, obviamente, é a Scarlett, a gente pode perceber o porte maior e a cabeça um pouco mais forte do Gizmo, ali, o macho. E o padrão, ele menciona que o tamanho ideal do Basenji, macho, é de 43 centímetros e da fêmea 40 centímetros. O padrão não menciona em relação a um tamanho máximo ou mínimo. Ele só diz que o padrão ideal é 43 centímetros para macho e 40 centímetros para fêmea. Né? Então, trazendo uma situação hipotética aqui, só para a gente ter como exemplo, se você tem aí um cão de 46 centímetros, ou seja, um cão com 3 centímetros a mais no padrão do tamanho ideal, ou um cão de 40 centímetros competindo numa exposição, ambos variam 3 centímetros, um para mais e um para menos. Então, às vezes, o juiz ele tem uma predileção por cães menores e tal, e acaba desvalorizando o tamanho de 46 do outro macho e privilegiando o tamanho de 40 do outro, mas, fazendo uma conta simples, ambos variam 3 centímetros do tamanho ideal. Teoricamente, em termos de tamanho, eles têm a mesma diferença. Eles possuem peso de igual no padrão, né? Ou seja, ambos variam 3 centímetros, só que um para mais, um para menos. Né? A questão do tamanho é muito importante eu mencionar o seguinte. Claro que o padrão ele tem todo um compromisso histórico com a raça. Né? E os Basenjis foram trazidos da África para a Europa, e eles tinham ali uma alimentação rústica, simples, não tinham acesso a uma alimentação super balanceada, vitaminas, etc. Então, hoje, a raça, nós criadores lutamos para a raça permanecer o tamanho ideal, ou seja, 43 para macho, 40 para fêmea. É muito comum, em um julgamento de uma exposição que tem um número expressivo de cães, sei lá, 50, 100 Basenjis, né, como uma nacional, um campeonato mundial de cães, a gente vai perceber que a maioria esmagadora dos machos estão acima de 43. Né? E as fêmeas também. Então, é uma luta constante nossa, né, para manter o padrão mais próximo do ideal. Né? Porque, claro, hoje os cães comem as melhores comidas, têm alimentação mais balanceada, vitaminas, etc. Então, hoje a gente tem uma luta constante para manter o Basenji próximo ao tamanho ideal. Ele geralmente é muito comum a gente ver um macho acima de 43 centímetros, por exemplo. Tá? O próprio Gizmo aqui da foto ele tem 44,5, né? Ou seja, ele é um pouco acima do ideal. É um tamanho super bom. Né? Num line-up, assim, numa exposição, ele não vai ser o cão maior, muito pelo contrário, vai estar numa média entre os menores, mas mesmo assim ele é um pouco maior do que o padrão tem como ideal. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima, seguinte aqui, deixa eu passar. Saúde. Legal, gente. Bom, eu usei essa foto para ilustrar a questão da saúde. Foi um momento incrível que a gente teve na nossa criação. Aqui é o Guri, é o tricolor mais vencedor da história do Brasil. Ele tem 6 Best in Shows, grande vencedor nacional. E a filha dele,
Dona Gigi. Na mesma exposição ganhou Best in Show e Best in Show inicial com o grande Fabrício Pastor, também foi criador e proprietário da raça do Equador, a gente ganhando Best in Show aqui. É extremamente importante que o criador ele tenha atenção à saúde. Não adianta a gente ter um cachorro super bonito, né, e gerar um filhote que não tenha saúde, né? Do momento que a raça foi seguiu uma história moderna, ou seja, do momento que ele saiu da raça da África e seguiu um caminho na Europa, claro, né, o pool genético, a quantidade de exemplares na Europa eram poucas, ou seja, teve várias introduções na história, no início da raça, no desenvolvimento para a Europa, mas o número, né, de exemplares, ou seja, o pool genético era relativamente pequeno. E aí foram concentradas ali nesse tempo moderno algumas doenças consideráveis. Uma delas é síndrome de Fanconi, que é uma atrofia, uma doença renal, né, que o cachorro vai apresentar com 4, 5 anos. Então, vai ter que fazer hemodiálise, vai ter uma morte horrível. E essa doença, hoje, era no passado recente, foi um grande fantasma, porque a gente só conseguia descobrir essa doença com um cão que tinha 4, 5 anos, e às vezes ele já foi um grande campeão, um grande reprodutor, né? Ou seja, os sintomas da doença eram perceptíveis com uma certa idade, e essa idade já era possível que o cão já tenha espalhado aquele problema para vários outros descendentes. Então, em 2007, tá, o laboratório OFA dos Estados Unidos, junto com John Kirby, que também foi um entusiasta da raça, desenvolveram um teste genético para saber a predisposição, ou seja, hoje nós testamos os nossos cães antes de reproduzir, e dessa forma a gente tem uma segurança que a gente já não vai gerar filhotes com tais doenças. A mais importante é a síndrome de Fanconi e a outra é a atrofia progressiva da retina, né? Essas doenças elas podem ser evitadas na criação, né, com esses testes de DNA, tá? Então isso é muito importante o criador estar atento a essas questões de saúde. Mas de uma maneira geral, o Basenji é um cachorro extremamente saudável. É um vira-lata africano, um cachorro muito pouco suscetível a dermatite. Existem estudos que dizem que o Basenji não pega leishmaniose, não é suscetível a leishmaniose, por ser um cachorro africano, região endêmica de mosquitos, etc. Eu nunca tive berne, né, miíase em Basenji, né, porque é um cachorro também africano, de uma região com moscas e etc., bem tropical, bem próxima da nossa, né? Por isso que o Basenji ele é tão bem adaptado ao nosso país, porque ele vem de uma origem com um clima basicamente igual ao nosso, de predominância quente e úmido, né, que são as regiões da África Central, da África de uma maneira geral, um país com uma predominância quente como é o nosso Brasil. O Basenji ele possui uma troca de pelos menor, porque as estações climáticas elas não são tão bem marcadas como no hemisfério norte, então o Basenji solta muito pouco pelo. E o Basenji tem muito pouca oleosidade na pele. Já vi alguns sites, ou estudos, ou revistas dizendo que o Basenji é hipoalergênico, o cachorro para quem tem alergia, não causa alergia. É um pouco forçação de barra, mas tem um fundo de verdade, sim. O Basenji, por ser um cão de clima predominante quente e úmido, ele tem muito pouca oleosidade na pele. E essa oleosidade que os cães europeus carregam, em sua grande maioria, é que juntam os ácaros e tal, que causam mais alergia para a gente, tá? Então, acho que falei aqui os fatores mais importantes em relação à saúde. Gente, todos os temas que eu estou abordando aqui, se eu deixar alguma coisa escapar ou gerar alguma dúvida, a gente vai ter no final a oportunidade de comentar esses pontos. Tá, deixa eu ir para a foto seguinte. Aqui, pessoal. Então, esse é o último menção do padrão, né? É onde finaliza o padrão, né? Vamos lá. Qualquer desvio dos termos deste padrão deve ser considerado como falta e penalizado na exata proporção de sua gravidade e seus efeitos na saúde e bem-estar do cão. Como eu disse, né? Se o cachorro varia 3 centímetros do ideal para cima ou para baixo, a proporção é a mesma em termos de falta, né? Em termos de julgamento. Agora, o mais importante, faltas desqualificantes. Agressividade ou timidez excessiva. Lembra que eu falei do cachorro, ele é desconfiado, mas ele não é bravo, né? E o padrão, né, de uma maneira geral, ele tenta trazer sempre um equilíbrio mais saudável. Então,
essa timidez excessiva ou agressividade são condenadas, são faltas desqualificantes. Não é permitido que o Basenji tenha essas características. Tá? Deixa eu ir aqui para o ponto seguinte. A gente finalizou essa questão do padrão, né? E ponto. Aqui vamos falar sobre as expedições modernas, né? Deixei esse ponto para falar no final, mas é super curioso, super interessante, tá? A raça Basenji, ela seguiu um caminho moderno, né, através desses cães que foram levados de 1800 e pouco para a Europa, para os Estados Unidos, Inglaterra, etc. Ganhou uma certa popularidade nos Estados Unidos, né, na Inglaterra também, por ser bem peculiar, não latir, etc. Chamou curiosidade de muitas pessoas, e a raça seguiu um caminho, né, moderno. Porém, esse cruzamento entre poucos exemplares que foram para a Europa gerou esses problemas, tipo síndrome de Fanconi, etc. E alguns criadores, né? Aqui na foto a gente tem o Michael Wark, na África, com um Basenjizinho tricolor no colo. Tá? Essa foto é de uma expedição de 1987. A expedição mais famosa, tiveram várias outras expedições, né, modernas para resgate da raça, mas a mais importante é a Avongara, né? Essa foto numa expedição da Avongara de 1987. Depois a própria expedição ela teve outros desdobramentos, outras datas, ou seja, outras idas à África, mas a primeira foi em 1987. O Michael Wark aqui da foto, ele é um cara que cria a raça desde criança, né? Eu até achei uma foto hoje, podia ter juntado aqui, mas não dá o tempo dele, de 1968, mostrando Basenji, foi criador de Basenji, mas seu grande sucesso foi como handler de Basenji, foi um dos handlers mais famosos nos Estados Unidos com Basenji. E aqui ele, em 1987, junto com a Demra Bolt, que eu falei lá do cachorro Atlas no início, vou falar dela também mais aqui, John Kirby, conseguiram uma autorização especial do AKC para ir buscar na África exemplares nativos, né? Isso foi uma coisa que movimentou a sinofilia na época, porque era algo quase que inédito, talvez até inédito, né? Eles foram buscar vira-latas africanos para trazer a criação moderna. E esses cães, obviamente, não iam ter pedigree, né? Eles foram trazidos das tribos africanas, e eles ganharam o nome de pedigree de Avongara, né? O nome do filhote, e Avongara, que era o nome da expedição. E o AKC deu uma autorização para registro desses cães, como se fosse um RI. Era uma coisa absolutamente atípica, né, na sinofilia, né, uma situação totalmente ímpar. E, claro, eu conversei muito com o Michael Wark agora em dezembro, encontrei com ele na exposição, já é um senhor de idade, mas tive o prazer de receber ele na nossa casa, que a gente estava lá em Orlando, e fiz um churrasco brasileiro para ele, com picanha, com tudo. E a gente passou a noite conversando, ele contando como foram essas expedições, né? E, obviamente, a ideia deles, né? Você não podia sair do avião no Congo e pegar um cachorro qualquer na rua que se parecesse com o Basenji. Qual a certeza que eles teriam que aquele cachorro não sofreu miscigenação ou que, de fato, fosse um Basenji? Hoje, se a gente andar na rua brincando aqui, a gente vai achar alguns vira-latinhas que têm essas feições bem parecidas. Até muitos amigos me mandam foto brincando, olha, sabe, um Basenji aqui e tal. Né? Porque o Basenji é um vira-latinha africano todo estiloso, claro, mas ele é um cachorro com umas feições muito simples, ele não é um cachorro nada caricato, né? Então, eles montaram uma expedição com guias e etc., e foram atrás dessas tribos mais isoladas para se buscar o Basenji mais genuíno, ou seja, para se ter uma certeza que aquele cachorro, ou uma segurança ainda maior que aquele cachorro era o Basenji primitivo mesmo, sem inserção, sem miscigenação com os cães modernos. E conseguiram, trouxeram alguns exemplares. Esse sino aqui que eu mostrei é de um cão africano nativo, né? E eles trouxeram esses cães para os Estados Unidos, Europa e Inglaterra também. Muitos desses cães não sobreviveram por questão de verminose, mudança de biologia, etc. Mas a grande maioria teve
teve uma ajuda muito grande na raça. Através dessas expedições modernas que foi acrescentada a raça, a cor tigrada ao padrão, que antes, no início, não se tinha, era só tricolor, vermelho e preto e branco. Né? O cão tigrado ele foi acrescentado ao padrão depois dessas expedições. E eles descobriram também que esses cães, obviamente primitivos, eles eram muito menos suscetíveis a Fanconi, às doenças de uma maneira geral, porque na África original se tinha um pool genético maior, obviamente, e até hoje a Nacional Americana mantém um programa chamado African Stock Dog, né? Ou seja, de cães africanos ou descendentes diretos de cães africanos. Eu tenho uma cadela, filha de africanos, né? Primeira geração F1, né? de cães africanos, é minha e de um veterinário amigo meu, Gustavo, a Bunny, né? E obviamente ela não é a cadela mais bonita, mas assim ela é muito importante em termos de pool genético, né? De preservação e de origem da raça, enfim, tem o seu valor considerado. Deixa eu ir para o slide seguinte. Legal. Bom, como eu mencionei, essas expedições elas trouxeram para a criação moderna a cor tigrada, né? E um exemplo forte de que essas expedições foram extremamente exitosas em termos de junção desses baciões africanos é a cor tigrada. E hoje o maior vencedor da raça de todos os tempos é esse cachorro aí, o Zindicus Johnny Comes Greatly. O nome desse cachorro foi mostrado pela Erin Roberts. Em 1998, esse cachorro ele já tinha 59 Best in Shows nos Estados Unidos, tinha ganho o ranking de round americano, ganhou 3 vezes a Nacional Americana. Ele que bateu o recorde da raça do Boss, que era o cachorro filho do Netinho, que eu mencionei anteriormente, né? E em 2004, eu tive o prazer de ver o Johnny aqui no Mundial do Rio, né? O Rio de Janeiro, e a CBKC realizou o evento, o Campeonato Mundial de Cães. Eu na foto aí com 24 anos. E eu cheguei perto da Erin Roberts, que já era louco por Basenji, né? E perguntei, Erin, deixa eu dar licença, o Sávio, criador de Basenji e tal. Na época não se tinha nem celular com câmera, uma câmerazinha digital e tal, em 2004. E falei, pô, sou criador de Basenji, posso tirar uma foto do Johnny? Aí ela falou assim, você é criador de Basenji? Eu falei, sou. Você é handler dos seus cachorros? Eu falei, sou. Então arma ele aí que quem vai tirar a foto sou eu. Então tive o prazer, o Johnny não está mais entre nós, eu tive o prazer aí de tirar uma foto com o Johnny, que é o cão mais vencedor da história da raça, né? Um cão incrível, vencedor de 3 nacionais americanas e vencedor. Ele teve, se eu não me engano, 64 ou 63 Best in Shows, mas em 1998 ele já tinha 59 Best in Shows. Muito legal. Deixa eu passar para o slide seguinte. Legal. Bom, vou falar aqui sobre a Demra Bolt. A Demra Bolt é a criadora, né, a proprietária do canil Revilé, que eu comentei lá no início, daquele cachorro da cauda com a volta simples, né, que é filho de um cachorro da Demra, do Ramses, e cocriação dela, né? Ela já é uma senhora e hoje continua criando com alguns pupilos, é mentora de muitos criadores, eu conheço ela pessoalmente. E a Demra Bolt, ela é uma pessoa muito ilustre na raça. Ela foi handler no passado e foi uma das primeiras handlers mulher a ter sucesso, né, e prestígio nos Estados Unidos. Ela foi uma handler muito famosa, né, e criava Basenji, mas essa sua popularidade fez com que o Basenji pegasse carona na fama que ela tinha como handler, né? A exemplo disso, que em 1976 ela veio ao Brasil trazer um Fox Terrier para o Sérgio Luiz Coutinho Nogueira e trouxe também um Basenji de criação dela, que é o Basenji da foto, né? Essa foto foi do ano seguinte, 1977.
uma exposição do KCP. A Deborah Bolt retornou ao Brasil, ganhou o Best in Show com o Fox Terrier, do Sérgio Luiz Coutinho Nogueira, ganhou o grupo com esse Bacenji, que é o Reveille Red Dress, e foi o primeiro Bacenji a chegar no Brasil, né? Então, a Deborah, através da sua popularidade como handler, né, conquistou aí a admiração desse senhor Sérgio Luiz Coutinho Nogueira e acabou trazendo um Bacenji para ele. Obviamente, ele criava Fox Terrier e tal, e trouxe esse Bacenji. E esse Bacenji foi o primeiro Bacenji do Brasil, né? Aqui, agora, a gente vai ver um vídeo de 1972, né? Eu vou dar o play daqui a pouquinho. Mas esse vídeo de 1992 é do Reveille Re-Up. Foi o primeiro e único cachorro a ganhar o grupo na exposição Westminster, em 1972, com a Deborah Bolt apresentando. Nunca nenhum Bacenji ganhou o grupo na Westminster, foi a primeira e única vez, né? A gente teve um Bacenji vencedor de Crufts, mas na Westminster, que é uma das exposições mais prestigiadas do mundo, a Westminster é considerado um dos grandes e mais notórios shows de cães do mundo. É o evento esportivo, é o segundo evento esportivo mais antigo em continuidade nos Estados Unidos, só perde para o Kentucky Derby, uma corrida de cavalo. É o evento esportivo mais antigo da cidade de Nova York. Ele acontece no Madison Square Garden, antes do Madison Square Garden ser um estádio. Ele é transmitido em televisão aberta nos Estados Unidos inteiro. O Empire State fica todo iluminado. Eu já tive o prazer de participar algumas vezes, né? Tem uma cadela Winners Beach, um Select e um Order of Merit na Westminster, e a Deborah Bolt ganhou o grupo em 1972 com o Reveille Re-Up. Deixa eu dar o play aqui, para a gente ver. Eu tenho um vídeo disso aqui, vamos mostrar aqui. Deixa eu dar o play. Então, gente, é óbvio que é um vídeo antigo, e, claro, a criação evoluiu muito de 1972 para cá. Mas olha só como esse cachorrinho pequeno flutua, movimentação limpa. A gente quase que não consegue ver as perninhas dele, né? Só vê ele voando assim em pista, né? Mas esse cachorrinho aí marcou história na raça, né? E a Deborah Bolt ainda é uma senhora muito idosa, mas ainda viva, graças a Deus. É uma das pessoas mais importantes na raça e teve uma importância muito grande em todos os sentidos, em termos de popularidade, introdução da raça no Brasil, né? Vai passando de novo, olha ele movimentando, olha que graciosidade. Muito legal, gente. Então, essa foi uma parte, esse final a gente contou a história da raça, mas na parte moderna, né? Depois da saída da raça da África e depois do momento do Bacenji deixar de ser um cachorro primitivo e selvagem, digamos assim, para um cachorro de uma sinofilia moderna como nós seguimos hoje, graças a Deus, né? Tudo o que eu mencionei aqui em relação ao padrão e etc., o que eu li é o que está escrito, claro, mas fiz muito comentários em relação ao meu ponto de vista, a minha percepção da raça. Sou um amante da raça. Muito obrigado a CBKC por me ter me convidado. Eu carrego o Bacenji aqui no peito, ó, no meu coração. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que esse material sirva de compreensão, e tenho certeza que muita gente que conhecia pouco o Bacenji passou a admirá-lo ainda mais por tanta riqueza que essa raça nos traz.